A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, você que está participando deste maravilhoso congresso, segundo Congresso Nacional Online de Cura e Libertação Espiritual, promovido pela Missão Católica Javé Rafá. É com muita alegria que eu estou pregando neste segundo congresso. Eu já tive a alegria de pregar no primeiro, então a alegria agora é redobrada por estar pregando nesse segundo Congresso Nacional. Eu me chamo José Ricardo, tenho 52 anos, sou da Diocese de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, moro na cidade de São José do Rio Preto, participo do grupo de oração chamado Menino Jesus de Praga, na paróquia Menino Jesus de Praga, aqui em Rio Preto. Sou casado com a Mônica há 27 anos, temos 2 filhos, o João Pedro e o José Eduardo. O ano passado, eu tive a alegria de publicar esse livro, que foi lançado pela editora Javé Rafá, falando de curas. O tema dessa pregação é demonologia. É isso mesmo. Não se assuste, nós estamos num congresso online de cura e libertação espiritual, e nós vamos falar sobre esse assunto. Esse assunto ele é intrigante e espetacular. Demonologia. A demonologia tem como objetivo final glorificar a Deus. O fim desse estudo não é exaltar o demônio. Pelo contrário, conhecendo as realidades demoníacas, compreendemos ainda melhor o poder e a perfeição do nosso Deus. Além disso, é importante conhecermos o adversário, para não subestimá-los, mas também para não superestimá-lo. Tá bom? Então fica mais fácil, quando nós conhecemos o poder de Deus e conhecemos o nosso inimigo, fica mais fácil lutarmos e vencermos. Pega a sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foram derrotados. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que é o demônio? Demônio é um ser espiritual de natureza angélica, condenado eternamente. São anjos que pecaram e decididamente preferiram ter uma vida fora de Deus, fora da Santíssima Trindade. São criaturas de Deus, criadas por Deus, para adorarem e servirem a Deus, e também para servirem aos humanos. São criaturas espirituais, não têm corpo, não têm matéria, não têm os sentidos que nós temos, olfato, paladar, visão, audição, tato. Inclusive, justamente por isso, não sentem nenhuma inclinação para nenhum pecado que se cometa com o corpo, como a gula, a luxúria, por exemplo. São pecados impraticáveis para os demônios. Podem tentar os homens a pecar nesses campos, porém, só compreendem esses pecados de modo intelectual. Os pecados dos demônios são exclusivamente intelectuais. Os demônios têm vontade própria, são livres, dotados de muita, mas muita inteligência. Eles não nasceram maus, eles não foram criados maus. Pelo contrário, foram criados por Deus. Mas, depois de criados, todos os anjos foram submetidos a uma prova, antes
que lhes fosse oferecida uma visão plena da essência de Deus, da divindade de Deus. Eles não têm olhos. Então, quando eu falo que os anjos ou os demônios veem a Deus ou ouvem a Deus, é um sentido diferente do nosso. Eles veem e ouvem e sentem com sentidos intelectuais. Não são como os nossos sentidos, tá? Mas, antes deles poderem contemplar a divindade de Deus, a essência de Deus, a presença íntima de Deus, eles foram colocados à prova. Para que possamos entender um pouquinho esta prova a qual os anjos foram colocados, nós vamos fazer um paralelo, um comparativo com a nossa realidade. Sabemos que Deus existe, não é verdade? Nós sentimos Deus, por exemplo, no momento de oração, na comunhão, na Eucaristia, no encontro, numa experiência de oração, na hora da confissão. Além disso, nós podemos contemplar as obras de Deus, a beleza de Deus, a natureza, a vida, o ar, a nossa existência. Porém, não vemos ou sentimos ou compreendemos como um dia iremos fazer. Segundo ponto, a nossa vida definitiva ainda não é esta que estamos vivendo aqui na Terra, nesse período. Esse tempo que vivemos na Terra é um tempo de provas. A cada instante somos provados a nos decidir como queremos passar a eternidade. Ou com Deus, ou sem Ele. Todos os dias somos provados e essas provas nos levam a fazer escolhas. Ou escolhemos Deus, ou escolhemos viver sem Ele. Terceiro ponto. Um dia nós teremos a graça de contemplar a Deus frente a frente. Nesse dia, de acordo com as nossas escolhas, de como vivemos as nossas provas, de como enfrentamos as nossas provas aqui na Terra, ou iremos permanecer com Ele por toda a eternidade, ou iremos passar a eternidade sem Ele. Em linhas gerais, a prova dos anjos foi assim. Eles foram criados para adorar, obedecer e servir a Deus. Sabiam que Deus era o Criador, que era bom, que não havia nada e ninguém maior ou melhor que Deus. Podiam contemplar as maravilhas da criação, ainda que não houvesse a terra, Mas eles podiam contemplar, inclusive, a grandeza da criação neles mesmos. Mas não sabiam, mesmo sabendo essas coisas, eles não tinham ainda uma ideia plena, um conhecimento pleno, perfeito da grandeza ou da divindade de Deus. Um dia eles iriam contemplar a Deus de forma plena, mas para isso era preciso passar por essa prova. Diante dessa prova que foi imposta aos anjos, uns obedeceram por amor, outros por obrigação e outros não obedeceram. É claro que isso não aconteceu rapidamente, foi um processo. O processo de demonização aconteceu num tempo que não é o nosso tempo, que é o Cronos. Um tempo também que não é a eternidade, um tempo que não é o Kairos, o tempo de Deus. É um tempo chamado Evo. Esse tempo chamado Evo é um tempo dos anjos, dos espíritos. Diferente do nosso tempo, que tem começo e tem fim, e também diferente da eternidade, que não tem começo e não tem fim, o Evo tem começo, mas não tem fim. Uma outra maneira de entendermos o tempo Evo, em relação ao tempo, nosso tempo, ou em relação à eternidade, é que o eterno não tem nada antes dele e nem depois dele. O nosso tempo tem coisas que aconteceram antes e tem coisas que aconteceram depois. Inclusive com intensidade, Isso aconteceu muito antes ou pouco antes, isso aconteceu muito depois ou pouco depois. O Evo
Tem coisas que acontecem antes desse tempo e coisas que acontecem depois, mas sem intensidade de tempo, do nosso tempo. Bom, é o seguinte, São Tomás de Aquino explica bem essa questão da eternidade, do tempo e do erro. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. O importante é saber que tudo o que vai ser falado agora aconteceu no tempo chamado Evo, no tempo dos anjos, e não no nosso tempo, no Cronos. Tá ok? Bom, então os anjos, eles foram submetidos a esta prova por serem seres espirituais, dotados de muita inteligência e liberdade, passaram a tomar então as suas decisões. Uns obedeceram por amor, reconhecendo a divindade de Deus, a perfeição, a soberania, a santidade de Deus, a realeza de Deus, e outros começaram a questionar. Eles começaram a questionar o seguinte: bom, será que realmente nós precisamos obedecer a Deus? E se nós desobedecermos, o que nos acontecerá? Será que Deus, ele é tão perfeito e tão bom assim? Será que se nós desobedecermos, nós não seremos como ele? Será que não podemos ser mais que ele? Será que nós não podemos ser mais felizes ou realizados fora de Deus? Diante da possibilidade desse questionamento todo, né, e da possibilidade da desobediência, eles já cometeram um ato falho, já cometeram um pecado venial, mas que foi transformando a dúvida de desobedecer em certeza de desobedecer. E na mesma proporção foi transformando esse pecadinho, esse pecado venial, esse ato falho, em pecado mortal. Estes anjos, desobedientes, mas ainda anjos, que questionaram a necessidade de obedecer a Deus, no início eles não pensavam em romper definitivamente com Deus. Apesar, porque eles eram muito inteligentes, apesar dos conselhos da inteligência, que recordava a esses anjos continuamente: olha, desobedecer não é a melhor opção. Desobedecer é algo que vai contra a razão. Eles continuavam se afastando de Deus, mas agora por vontade. Eles sentiam vontade de desobedecer. Com isso, a sua inteligência foi aceitando como verdadeiro o mal que haviam escolhido. A vontade de desobedecer foi se afirmando cada vez mais. E a inteligência foi procurando razões para acreditar que desobedecer seria o melhor. Racionalmente, eles procuravam explicações para justificar a decisão que eles tomaram. Finalmente, esse processo levou ao pecado mortal. Cada anjo, num determinado momento, no erro, não só quis desobedecer a Deus, mas inclusive optou por uma existência fora de Deus, longe da lei divina, fora da Santíssima Trindade. Não era mais simplesmente um esfriamento do amor de Deus ou para com Deus, mas uma decisão consciente, racional e definitiva. Os anjos rebeldes e desobedientes que tomaram esta decisão começaram a justificar as suas escolhas, autoconvencendo-se de que Deus não era Deus. Era apenas um espírito, até podia ser o Criador, mas nele deveria haver falhas, pecados, e resolveram investir as suas existências na tentativa de provar isso. Decidiram então viver separados de Deus na ânsia de justificar as suas escolhas, buscando defeitos naquele que é perfeito. E mais, eles passaram a tentar influenciar e convencer os outros anjos a também desobedecerem a Deus. Argumentavam que as leis, as normas, a necessidade de obedecer a Deus
era uma imposição tirana, da qual todos deviam se libertar. Uma opressão que feria a liberdade deles. Eles já começavam a acreditar realmente que a beleza e a felicidade do mundo angélico não seriam possíveis, ou só seriam possíveis fora de Deus, sem a opressão de Deus. Os seus argumentos eram sempre baseados na liberdade, pois foram criados anjos e não escravos na concepção deles. Então, eles não tinham que obedecer a um ser supremo, opressor, tirano, porque Deus deveria ser superior a eles. Esta é a questão, e este é o questionamento deles. Deus, então, passou a ser um mal para eles, um risco à liberdade e à felicidade. E como tal, o único sentido que esses anjos decaídos podiam nutrir em relação a Deus era o ódio. Deus já não era mais visto como um pai criador, e sim como cadeias dos mandamentos e da falta de liberdade. Não era possível ser feliz assim. O ódio nasceu e cresceu em proporção que as suas vontades foram se deformando. Na proporção que a vontade e a inteligência deles foi se deformando, aumentou o ódio e acabou o amor em relação a Deus. Deus, como um pai bondoso, ainda continuava derramando graças sobre todos, convidando-os a voltar. Mas esse chamado de Deus passou a ser um suplício para eles. Cada vez que Deus dava a graça do arrependimento para eles, era uma tortura, um incômodo sem fim. Parecia uma provocação, entende? E cada vez que Deus os convidava a voltar, só aumentava o ódio deles. E a certeza de que eles tinham feito a escolha certa. Eles deviam pensar assim, tá vendo como ele é mau? Tá vendo como ele é tirano? Ele não quer respeitar a nossa liberdade. Até que então, por conta do livre-arbítrio, Deus aceita, acata a decisão desses anjos que pecaram. E decide então não mais dar esta graça, a graça do arrependimento. Veja, não foi porque Deus quis assim, mas foi por uma escolha dos demônios. Nesse momento, então, trava-se a batalha que está narrada lá em Apocalipse, que nós lemos no início da pregação. Essa batalha foi puramente intelectual, gente. Presta atenção. Os anjos, eles são criaturas espirituais, eles não têm corpo. Eles não podem lutar com espadas, né? Eles não podem ser feridos, cortar a cabeça. Não tem isso. Eles não sofrem danos corporais. Então essa batalha foi uma batalha de argumentos. Os anjos rebeldes, eles tentaram argumentar tudo aquilo que eu já falei até agora, e os anjos fiéis argumentando o contrário, que Deus é puro, que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é pai, que Ele é perfeito, que a melhor opção é ficar com Deus, que a felicidade plena está em permanecer com Deus, que fora de Deus não há possibilidade de realização, que a melhor escolha realmente Deus. Então foi essa batalha. Foi uma batalha terrível, onde ambos os lados tiveram perdas. Anjos rebeldes se converteram, mas anjos fiéis se perderam. Tem um livro chamado A Mística Cidade de Deus, escrita por uma monja do século XVII, chamada Maria de Jesus de Ágreda, ou Ágreda, é espanhola, se eu não me engano. Esse livro é uma biografia de Nossa Senhora, dividida em 3 momentos, em 3 partes. A primeira parte vai do nascimento de Maria até o nascimento de Jesus. O segundo momento, do nascimento de Jesus até a morte de Jesus. E o terceiro momento, da morte de Jesus até a assunção de Maria ao céu. Esse livro
Maria de Jesus Agreda descreve todo o processo de demonização dos anjos, o pecado dos demônios. Ela explica, sabe, no começo da Bíblia, vamos pegar aqui, Gênesis 1. Gênesis 1 está escrito assim, ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. É interessante que Deus criou o céu e a terra, ponto. Depois já começa falando que a terra estava vazia, mas não fala nada do céu. Então, Maria de Jesus Agreda, ela fala o seguinte, que o céu já estava ocupado pelos anjos. E a terra ainda estava vazia, disforme, mas no céu já haviam essas criaturas angélicas. Quando Deus criou o céu e a terra, logo em seguida criou os anjos. Mas tudo é nesse tempo que a gente não conhece, né? Não é no nosso tempo, no tempo chamado Evo. E a narrativa de Gênesis continua falando o seguinte, olha, e Deus então separou a luz das trevas. E essa metáfora não faz somente referência à luz natural, noite e dia, mas também se refere, segundo Maria de Jesus Agreda, significa também separar os anjos bons dos anjos maus, os anjos da luz dos anjos das trevas. Então Deus criou todos os anjos, com graças e dons, formando-os criaturas formosas e perfeitas. A seguir, Deus apresentou a sua vontade a eles e estabeleceu leis e preceitos para que reconhecessem como Senhor Supremo. Aí então aconteceu aquilo que eu já falei agora há pouco, uns obedeceram e outros não. Maria de Jesus de Agreda fala que Deus foi revelando aos poucos as coisas para os anjos. No primeiro momento, ele revelou que Deus, era unitrino, eram 3 pessoas, a Santíssima Trindade, e que deveria ser adorado e obedecido como tal. Nesse momento, alguns obedeceram por amor, outros questionaram, outros não obedeceram. Assim como Lúcifer, por exemplo, começou a obedecer por obrigação, mas questionando. Depois, Deus manifestou aos anjos que iria criar a natureza humana e também as criaturas, racionais inferiores, para que estas criaturas também amassem, temessem e reverenciassem a Deus como o autor da vida, o Criador, o bem supremo e eterno. E mais, Deus revelou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tornaria-se homem, se humanizaria, assumiria a natureza humana, elevando assim a dignidade da natureza humana. E que os anjos deviam amar, adorar, servir a este homem-deus. Bom, aí a revolta, principalmente dos soberbos, de Lúcifer, dos seus seguidores, começou a se tornar cada vez maior. Como adorar um homem-deus? Mas esta revolta, ela estourou de vez quando Deus, ao revelar que a segunda pessoa assumiria a natureza humana, revelou também que Jesus nasceria de uma mulher. Isso foi a gota d'água, Quando Deus revelou que Jesus nasceria de uma mulher e que esses anjos deveriam adorar a Jesus homem, mas também prestar reverência a esta mulher, eles ficaram doidos.
Eles ficaram loucos da vida. E eles não admitiam isso. Como que a gente pode servir a uma mulher? Deus revelou que esta mulher seria rainha, coroada rainha de todas as criaturas visíveis e invisíveis, e que ela receberia dons e graças mais do que todas as criaturas humanas ou angélicas. Os anjos bons continuaram adorando a Deus, servindo a Deus, e se propuseram, juntamente com a mulher, louvar e a servir a Deus. Mas é claro que por conta da soberba de Lúcifer e de seus seguidores, eles se rebelaram. Por desobediência, por ódio, por inveja, e principalmente Lúcifer, né? Ele queria glória para ele queria ser adorado, ele queria ser a cabeça. Inclusive, Deus revelou que toda a espécie humana seria um só corpo em Jesus Cristo, e que Jesus seria a cabeça. E isso Lúcifer ficou doido. Ele falou, não, eu quero ser a cabeça, entendeu? Essa é a soberba de Lúcifer. Então Lúcifer declarou guerra às criaturas de Deus, especialmente a mulher, jurou destruí-la, persegui-la, prejudicá-la e derrubá-la. Foi aí então que Deus pronunciou o seguinte, falando para Lúcifer e seus seguidores: esta mulher que você não quer respeitar, pisatear a cabeça, e por elas serás vencido e aniquilado. E se por sua soberba, Lúcifer, a morte entrou no mundo, pela humildade desta mulher, entrará vida e saúde aos mortais. E ela, com a sua descendência, receberá o gozo eterno e a coroa que vocês perderam. Diante disso, os demônios se contorceram de ódio e juraram males terríveis a toda a linhagem humana. Bom, os demônios ainda continuam sendo um ser angélico, formosos, porém deformados moralmente. Sua vontade e inteligência são deformadas, deturpadas. No processo da prova, cada anjo fiel foi se santificando, desenvolvendo virtudes, se aproximando mais de Deus. Da mesma forma, cada demônio foi se deformando. Uns fizeram-se mais soberbos do que os outros, mas todos foram se deformando conforme os seus pecados específicos. Bom, tanto para os anjos quanto para os demônios existem as hierarquias. Os anjos foram criados em hierarquias, são 9 hierarquias. De cada uma das 9 hierarquias ou coros, caíram anjos, ou seja, transformaram-se em demônios. Então nós podemos dizer que há demônios que são querubins, que são serafins, que são anjos, que são arcanjos, que são virtudes, que são potestades, principados, etc. Mesmo sendo demônios, presta atenção nisso, eles preservam o poder e a inteligência, porém, poder e inteligência deformados, deturpados. Agora a grande pergunta: por que Deus colocou os anjos à prova? Nós temos pelo menos 3 boas explicações. A primeira delas é que Deus queria dar para cada ser racional um grau de felicidade quando estiver no céu. No céu, todos que estão no céu podem contemplar a Deus. Porém, ninguém pode gozar dele num grau infinito. Cada um saboreará finitamente de Deus, que é infinito. Então Deus determinou o seguinte, que cada um escolhesse o grau da glória que quer ter no paraíso. É uma escolha pessoal. E depende
de como nós lidamos com as provas. Segundo a nossa generosidade, o nosso amor, a nossa constância, a nossa humildade e demais virtudes que Deus nos dá e que nós desenvolvemos. O segundo motivo, a segunda razão, é o fato de que o único momento que um espírito pode desenvolver a sua fé é ainda quando não tem uma visão plena de Deus. Depois de ver a Deus, será grato eternamente, mas não precisará mais de fé. O exercício da fé só é possível quando não se vê. Entretanto, se não conseguimos desenvolver a fé quando não vemos, não será possível acreditar quando vemos. Pela fé que somos salvos. Só que a fé precisa ser exercitada. Por isso, então, a prova, para desenvolver a fé, e nesse processo, nesse exercício da fé, acabam brotando também as virtudes teologais. Bom, a última razão é que na liberdade nós temos oportunidade de demonstrar o amor. Sem esta prova, Deus não pode ser amado livremente. Deus ama e quer ser amado. Somente quando temos a liberdade para amar é que provamos o quanto amamos. Se somos obrigados a amar, então nós não podemos saber se realmente amamos. Na prova, na nossa liberdade, nós provamos se amamos e quanto amamos. O amor é o passaporte para a eternidade com Deus. Claro que Deus sabia do perigo de impor uma prova, pois a prova supõe liberdade. E na liberdade há o risco de não querer permanecer em Deus. Era um risco, mas muito mais do que um risco. A liberdade é dom e reflexo do amor infinito de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Justamente por isso, quando Deus percebeu que alguns começaram a pecar, Ele não tirou a liberdade deles. A liberdade faz parte da criatura. Tirar das criaturas as provas é tirar delas a oportunidade de querer estar com Deus, de ter fé, de amar. Deus permite que suas criaturas errem e até permaneçam no erro, justamente por dar a elas a maravilhosa possibilidade de retroceder, de voltar, a possibilidade do arrependimento, da conversão. No caso dos demônios, esse retroceder é impossível. O arrependimento para o demônio é impossível. Foi uma decisão e que Deus se revelou, se mostrou a eles, e assim mesmo o demônio decidiu viver longe de Deus. Deus não concede a graça do arrependimento mais ao demônio. O arrependimento é graça de Deus, mas o demônio não tem mais essa graça. A graça da possibilidade da volta aumentava o ódio e afastava ainda mais o demônio de Deus. Uma outra pergunta interessante. Eu ouço muito. Por que Deus ainda permanece a existência do demônio? Por que Deus não acaba logo com os demônios? Veja, os demônios são uma prova do poder infinito de Deus e de sua justiça. Não se ofende a lei de Deus impunemente. Sempre há consequências para quem não as obedece. Quem viola estas leis e se arrepende, ótimo. Reconhecendo a santidade de Deus, volta para a amizade com Deus. Porém, quem desobedece esta lei divina e decide pela vontade e inteligência permanecer na desobediência, se deforma. Isso é um princípio eterno que há de existir, tem que existir.
Mudar isso seria como violar a santidade e a integridade de Deus. Se Deus mudasse esta verdade, deixaria de ser Deus. Se Deus não colocar em prática a sua justiça, alguma coisa está errada. Se Deus mudasse esta verdade, feriria a sua divindade. Nesta visão, os demônios glorificam e louvam a Deus. Sem querer, mas glorificam e louvam. Pois os demônios comprovam a justiça e a santidade de Deus. Presta atenção numa coisa. Louvar a Deus é reconhecer quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, o que Ele já fez. Então toda criatura acaba louvando ao Senhor. Toda criatura. Até mesmo o demônio. Não intencionalmente ou por amor, mas por cumprir nele mesmo, o demônio, a justiça de Deus. Então ele comprova, Deus é justo. Entende? Ele atesta, Deus é santo. Ele comprova na sua existência decaída a justiça, a santidade, o poder de Deus. Ele proclama, mesmo sendo demônio, que Deus é santo, justo e imutável. A existência do demônio comprova também o amor de Deus. Pois como Pai, Deus chamou muitas vezes a cada um deles de volta, desses anjos de volta. A existência do demônio prova a sabedoria e a ordem de Deus. Existe um limite, uma ordem, que provém da sabedoria infinita de Deus, como nos diz a palavra lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Um outro ponto por que o demônio ainda existe é que a sua existência é dom, é presente de Deus, Deus criou. Não seria um ato de amor de Deus tirar a possibilidade de uma criatura existir. Mesmo os demônios sofrendo o tormento de suas escolhas, eles não sofrem intensamente em grau máximo o tempo todo. Então, para eles, é preferível existir, mesmo sofrendo, a não existir. O sofrimento dos demônios, ele é eterno. Ele não vai terminar nunca, não vai passar nunca. Mas cada demônio tem um nível de sofrimento. Uns sofrem mais que os outros. Uns sofrem mais intensamente que os outros. Na proporção da sua rebeldia, né? na proporção do seu ódio. De quanto foi para longe de Deus. E eles sofrem por saberem que a sua escolha foi errada. E que não tem mais como voltar. E por isso odeiam ainda mais. Mas mesmo assim, permitir que eles existam é um ato de amor do Criador por suas criaturas. E por último, um último motivo aí pelo qual Deus não extermina com os demônios, ou porque os demônios ainda existem, é pelo fato de ser tentador. O demônio é o tentador. Então eles acabam por nos proporcionar provas que nos levam a querer escolher estar com Deus, que nos levam a desenvolver nossa fé, que nos levam a testemunhar o nosso amor por Deus. Nós poderíamos até dizer assim, bom, então é um mal necessário. Né? Veja, um outro ponto agora. O demônio age de algumas formas. Nós vamos falar sobre as formas de ação do demônio. São basicamente 4 formas de ação. A tentação, a influência ou opressão, a possessão e a infestação. Nós vamos começar falando da tentação. E antes de falar da intensidade da tentação, existe a tentação normal, intensa ou a noite do espírito. Antes de falar da intensidade da tentação, eu vou falar da tentação propriamente dita. A primeira coisa importante que eu gostaria de desmistificar é que nós não pecamos só porque somos tentados. Presta atenção. O motivo pelo qual o homem peca ainda é um mistério.
Nada justifica plenamente o pecado. Se a gente puder, eu peco porque eu sou fraco. Isso não explica totalmente o pecado. Por quê? Porque se nós não tivermos condição de não ter liberdade diante de um ato, então não é pecado. Então, porque eu sou fraco. Não, você é fraco, mas você conseguiria não pecar. Porque se você não consegue não pecar, então não é pecado. Também não é uma justificativa imaginar que a gente pode ter um benefício pelo pecado. Porque a nossa inteligência mostra que não há benefício algum em pecado. Então, nada justifica plenamente. Talvez, a melhor resposta seria o seguinte: a gente peca porque a gente quer. Tá? Porque a gente quer pecar. É o fato de que o demônio tentou a primeira mulher, Eva. Isso é fato. Mas não é verdade que só pecamos porque somos tentados. Se fosse assim, quem tentou o demônio a pecar? Veja, só pelo fato de termos liberdade já basta para fazermos escolhas erradas. Mas a tentação, voltando à tentação agora, é quando o demônio tenta infundir em nós, em nossa inteligência, memória, imaginação, objetos apropriados ao nosso entendimento. Vamos tomar como base uma pessoa de oração, tá? Uma pessoa que reza, de oração. Primeiro, o demônio pode passar muito tempo ao nosso derredor, ao nosso lado, nos analisando, nos observando, vendo como a gente age, o que a gente faz, como a gente reage, quais são os nossos costumes, o que a gente gosta de ver na televisão, na internet, quais são os nossos assuntos preferidos. Então ele vai nos observando. Então ele começa a nos apresentar propostas para fazer algo que a princípio nós não achamos correto. Pode ser uma coisa muito feia, um pecado muito grave. Agora, se nós resistimos a esta tentação, então o demônio pode propor algo um pouco mais sutil, um pecado venial. Se ainda assim resistimos, ele então nos propõe um ato falho, nem mesmo um pecado. E assim vai, até encontrar um ponto fraco na nossa vontade e inteligência. Por exemplo, pode nos levar a acreditar, se a gente resistiu até aqui, a gente resistiu. Não, a gente está numa vida ascética, né? Numa vida de espiritualidade, de crescimento espiritual. A gente resistiu. Ele pode tentar nos convencer a extrapolar o jejum, a aumentar a hora de jejum, os dias de jejum. E isso pode acabar nos irritando ou fazendo mal para a nossa saúde. Ou ele pode nos instigar a continuar rezando e rezando e rezando e rezando mais. E aí a gente vai negligenciando o trabalho, os compromissos. Entende? É uma forma de sedução também, de tentação. A maneira que o demônio nos tenta é através do diálogo. A gente pode ver isso lá em Gênesis, quando a serpente começou a dialogar com Eva. Se nós recusamos entrar nesse diálogo, a tentação termina. E mais, se diante de uma tentação, e aqui, olha, uma explicação importante. Geralmente a gente não sabe quando são pensamentos nossos, humanos, ou se são pensamentos frutos de uma tentação. Nós não sabemos. A gente não sabe discernir ao certo quando é a tentação ou o pensamento normal. Mas é o seguinte, se a gente interrompe esse diálogo, se a gente não continua pensando naquilo e mais, se a gente começa a rezar, a louvar, a glorificar a Deus, se a gente começa a recitar um salmo, a cantar uma música, o demônio se afasta de nós. Então, se for tentação, vai embora. Tá? Então, é assim que a gente batalha contra a tentação. Né? O demônio se afasta de nós quando nós nos colocamos em oração.
As tentações têm intensidades diferentes. Quanto mais santidade a pessoa desejar para ela, quanto mais ascética, né, uma vida regrada na oração, no empenho, na santidade, se empenha em servir a Deus, tanto mais forte e sutis são as tentações. Um detalhe muito importante. Quem o demônio mais odeia dentro da igreja? É aquele que deseja ser mais santo. Não é necessariamente o bispo, o cardeal, o papa, o padre, o diácono, não. Mas é necessariamente aquele que quer ser santo. E são contra essas pessoas que o demônio ataca com mais ódio. É claro, sempre sob a permissão de Deus. Isso também é importante. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Jesus fala para Pedro, olha, Pedro, Satanás pediu permissão para prová-lo. Essas pessoas que buscam santidade recebem uma tentação tão forte, inclusive, quando essas pessoas estão num crescimento espiritual, elas precisam passar por essas tentações para realmente ter esse crescimento espiritual. E os santos chamam essa tentação forte como a noite do Espírito. É um período de tentação intensa, tentações terríveis. Tentações para abandonar a fé, para negar Jesus, assim como aconteceu com Pedro. Ideias de suicídio, luxúria, pecados terríveis que sobrevêm a essa pessoa que busca uma vida de santidade, de intimidade com Deus, de crescimento espiritual. Eu já falei e vou repetir. Toda tentação é permitida por Deus. E nós não somos tentados além de nossa capacidade de suportar e vencer. Inclusive, o demônio só age pela autorização de Deus com a intensidade que Deus permitir. Nessa noite do Espírito que eu estou falando, a tentação é feroz, contínua, por um período, onde a pessoa pode provar o seu amor a Deus, crescer na fé, desenvolver virtudes, porque virtudes só se desenvolvem com batalha. Santificar a sua vontade, inteligência, se aproximar de Deus, mesmo vivendo um período de deserto espiritual. E da mesma forma que esta tentação chamada noite do Espírito, ela é intensa, ela passa de uma hora para outra. Existe esta investida do demônio sobre estas pessoas, porque o demônio sabe que quanto mais estas pessoas crescerem espiritualmente, mais longe de suas garras estarão. Vamos falar sobre outro tipo de tentação agora, chamada influência demoníaca ou opressão. Há duas formas de influência. A influência interna e a influência externa. Nós vamos falar sobre a influência externa. É quando um demônio assedia uma pessoa de forma contínua. Esse assédio pode durar dias, semanas, meses. Quando existe esse estado, a pessoa pode ver coisas se mexendo, ouvir barulho, sentir cheiro. Mas nessas situações, a própria pessoa pode orar por ela, confessar, buscar a Eucaristia, ir constantemente à missa, usar água benta, louvar e fazer atos de piedade e caridade. A influência externa acontece fora da pessoa, tá bom? Geralmente essas práticas espirituais bastam para que a influência termine. A influência interna é, em geral, quando o demônio exerce certa influência no corpo, mente ou espírito da pessoa. Não chega a ser uma possessão, mas há uma influência. Pode provocar certas doenças no corpo, vícios desordenados, pensamentos obsessivos, tristeza profunda, desejo de morte, um mal-estar inexplicável, principalmente em locais de oração. Não conseguem orar com profundidade, até provocando alguns movimentos nas mãos, na face, nos olhos. Nesses casos,
Além de toda a prática espiritual que eu já falei, no caso de influência externa, precisa de oração de libertação. Essa oração de libertação deve ser feita por um sacerdote ou por leigos, né? E, geralmente em grupos, não em uma única pessoa. É claro que é necessário discernimento, presta atenção nisso. O discernimento dos espíritos, para saber se realmente é um caso de influência demoníaca ou é um problema psiquiátrico, psicológico, mental, ou até mesmo um grande trauma. Tá bom? Terceira maneira de como o demônio age é a possessão. Possessão é o fenômeno pelo qual um mal reside em um corpo e em determinados momentos pode falar e se mover por meio deste corpo, sem que a pessoa consiga evitar. O demônio não reside na alma, presta atenção, a alma continua livre e incapaz de ser possuída, apenas o corpo é suscetível da possessão. As características de uma possessão. Diante do sagrado, de um objeto sagrado, de um local, ou de um objeto religioso, ou de alguém muito santo, existe a manifestação que pode ser branda, apenas com um mal-estar, ou severa, com ira, fúria, aquela manifestação mais impactante. Nestas manifestações mais severas, há blasfêmia, insultos que são dirigidos contra o sagrado, contra o religioso. O possesso nessas manifestações mais graves perde a consciência. E quando a manifestação acaba, ele não se lembra de nada. Nos momentos de manifestações, esta segunda personalidade, que é sempre má, porque é um demônio, provoca no corpo do possesso alguns efeitos comuns. Por exemplo, a pupila dos olhos se voltam para cima, para baixo, os olhos ficam brancos, os músculos da face e das mãos ficam tensos, as pessoas podem falar com voz deformada, cheia de ódio, de raiva, a pessoa fica com muita força. Quando acaba a crise de fúria, volta tudo ao normal, mas as pessoas não lembram. Inclusive, no dia a dia, se não houver manifestação, a pessoa tem uma vida aparentemente normal. Em alguns casos, o possesso pode ver sombras, sentir sensações estranhas em partes do corpo, ouvir grunhidos, alguns barulhinhos. Nestas situações de possessão, é necessário o exorcismo, que deve ser realizado por um padre exorcista devidamente preparado e autorizado pelo bispo da diocese. Gente, mas por favor, possessão é um caso que não é normal, não é corriqueiro. Então, se você ou alguém que você conhece tem algum dos sintomas que falei, não vá determinar que é um caso de possessão. Não, calma. É preciso discernimento. Procure um sacerdote, confesse, converse com ele, faça um acompanhamento, um direcionamento espiritual. Assim como no caso da influência que eu falei, é preciso discernimento, pois podem ser problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos, enfim. É preciso discernimento e acompanhamento de um padre, tá bom? A possessão ocorre basicamente se, primeiro, a consagração ao demônio, um pacto com o demônio. 2. Se a pessoa assiste a sessões, a cultos satânicos ou a ritos de crenças ocultas. 3. No caso de uma criança ser oferecida ao demônio pelos pais. 4. Sob a maldição de alguém que tenha influência espiritual sobre a pessoa. Pais, padrinhos, avós, etc. Ok? Nesses 4 casos que nós abrimos a porta para o demônio fazer a possessão. Uma coisa importante, o pecado pode nos mandar para o inferno, o que é infinitamente pior. Mas, o pecado não provoca possessão.
Nós pensamos, né, até podemos imaginar que os pecados podem provocar a possessão, mas não. Para haver possessão é preciso essas situações que eu coloquei agora há pouco. É preciso expressamente abrir uma porta para o demônio. Vou voltar a falar, o pecado pode nos mandar para o inferno, que é infinitamente pior e terrível, porque é definitivo. Então nós precisamos renunciar ao pecado e lutar para viver sem ele. Não é porque o pecado não é causa de possessão que nós vamos continuar pecando, tá? Eles não causam a possessão. Os pecados não causam a possessão, mas podem nos levar para o inferno, que é muito pior. A possessão nunca é contagiosa. Viver com o possesso ou estar perto de alguém que esteja possesso não causa nenhum perigo. Uma informação importante sobre a possessão, antes de nós mudarmos de assunto. A possessão só acontece se Deus permitir. O demônio só age se Deus permitir. O demônio ele não consegue fazer nada sem a permissão de Deus. O demônio não pode nada sem a permissão do Supremo Deus Todo-Poderoso. Podem fazer trabalhos contra você. Podem fazer consagrações demoníacas, satânicas contra você. Se você for uma pessoa de oração, nada vai te acontecer, a menos que Deus permita. Tá? E quanto mais de oração você for, mais protegido você estará. Ok? Então, quanto a isso, fique em paz. Mantenha as boas práticas espirituais. E tem também a infestação. Infestação é quando a ação do demônio acontece sobre um ambiente, uma casa, um local. E basicamente acontece a infestação quando ali, naquele local, naquela casa, serviu de práticas e sacrifícios satânicos. Tá? Nós estamos quase terminando a nossa pregação, mas nós estamos muito longe de esgotar o assunto. O assunto é fascinante e imenso. Quem sabe um dia nós teremos um congresso só sobre esse assunto, né? Vamos lá. Antes de passarmos, então, para um outro assunto que para mim é encantador, eu preciso falar rapidamente sobre alguns nomes dos demônios. Porque a gente ouve falar, né? Satã, Satanás, Diabo, Beelzebul, Asmodeu, Lilith, Lúcifer. Olha, cada um é um. Assim como o São Miguel Arcanjo não é São Rafael, que não é São Gabriel, que não é o seu anjo da guarda, que não é o meu anjo da guarda, cada demônio é um ser. Tá bom? Cada demônio é um ser. Vamos falar agora um assunto muito interessante. Um paralelismo que existe, um paralelismo inverso que existe entre Lúcifer e Maria. Presta atenção, que é fascinante. Qual foi a criatura mais perfeita, mais magnífica, mais esplendorosa criada por Deus? A Virgem Maria ou Lúcifer? Vamos pensar sobre isso um pouco. A palavra Lúcifer, do latim, significa estrela da manhã. Veja, este nome foi dado por Deus a este anjo, chamado Lúcifer, antes dele se tornar um demônio. Foi dado ao anjo Lúcifer. E, sem dúvida, o ser mais belo, mais magnífico que Deus criou, mais do que a Virgem Maria, foi Lúcifer. A natureza mais magnífica criada por Deus foi Lúcifer. Maria, ela se santificou no dia a dia, nas provas, com esforço. Ela passou por essas provas, provou o seu amor, provou a sua fé, provou a sua obediência na humildade. Nossa Senhora, com o seu sacrifício, com os seus atos e com a graça de Deus, se tornou a criatura mais magnífica. Mas a sua magnificência não foi um ato da criação, e sim um ato de santificação. A criatura mais esplendorosa que Deus criou foi um ser angélico. Foi Lúcifer. Porém, ele se corrompeu. Deus criou Maria humilde, de natureza humana,
uma simples mulher e, portanto, inferior em inteligência aos anjos. Mas ela se santificou. Veja, Lúcifer é a criatura mais perfeita por natureza. Maria é a mais perfeita pela graça. Lúcifer não tem mais a graça de Deus. Lembra que eu falei? Ele perdeu a graça de Deus. Maria é cheia de graça. Lúcifer se corrompeu. Maria se santificou. Lúcifer queria ser rei e não servir. Mas no final das contas, não é nada. Maria queria servir. Eis aqui a serva do Senhor. E no final, é rainha. Há também um paralelo entre os nomes, a estrela da manhã, angélica, Lúcifer, e a estrela da manhã da redenção, Maria. Lúcifer é a estrela que nasceu no céu, mas que caiu na terra e abaixo da terra. Maria é a estrela que nasceu no corpo, a estrela feita gente, que nasceu na terra, mas subiu ao céu. Lúcifer não quis aceitar o Filho de Deus feito homem. Maria não só o aceitou, como o acolheu em seu ventre e o amou. Lúcifer era espiritual, mas se tornou pior que uma besta, sem deixar de ser espiritual. Maria, que era um ser material, se fez melhor que um anjo, sem deixar de ser material. Lúcifer se bestializou. Maria se espiritualizou. Agora existe apenas uma estrela da manhã, que é a Virgem Maria. Ainda que a primeira estrela, Lúcifer, tenha caído, a segunda estrela, Maria, brilhou com a luz da graça, muito mais bela e intensamente do que a primeira, que quis brilhar somente pela sua luz, pela luz da sua natureza. Maria não. A sua mãe, a minha mãe, é a estrela da manhã, que quer refletir a luz do astro maior, Jesus. Na sua humildade, na sua fé, no seu amor provado, na sua entrega a Deus, ela foi constituída por Deus, não por seus poderes, mas pelos poderes de Deus. Ela foi constituída como aquela que esmaga a cabeça da serpente. Bom, vamos terminando já essa pregação que está muito longa, está passando de 1 hora. Nós estamos diante, meus irmãos, de um combate espiritual do bem e do mal, como se fosse um jogo. Deus não joga diretamente esse jogo porque não há adversários para ele. Mas também ele não é um simples espectador. Ele intervém sempre que necessário. São almas que disputam esse jogo. E quando o mal deseja avançar além da permissão de Deus, Deus intervém e proíbe. Deus está no controle de tudo. Sempre esteve e sempre estará. O demônio quer aniquilar as criaturas de Deus, especialmente as descendentes da mulher de Maria. Deus nos dá forças, capacidades para lutar, para vencer, para passarmos pelas provas, para demonstrarmos o nosso amor, a nossa obediência, a nossa fé, para desenvolvermos virtudes necessárias para a nossa santificação. Deus detém as regras desse jogo. Inclusive, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, só perde nesse jogo quem realmente quiser perder. Só permanece na escuridão, no pecado, na morte, quem quiser, por vontade e inteligência, fazer essa opção. Pois em Jesus nós temos a salvação, a libertação, a cura, a vida nova. Deus é quem controla tudo, quem permite o mal na medida certa e nos concede meios para vencer de maneira pródiga, sem limites, derramando sobre nós o Espírito Santo, dando-nos a Eucaristia, os sacramentos, a palavra, a vida em comunidade, a nossa família. Da nossa parte, irmãos, basta-nos a nos entregar
a uma vida de oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, como o único Senhor e único Salvador. Eu ressalto a importância da confissão. A confissão nos liberta do pecado, que podem nos levar para o inferno. Busquemos a confissão. Além da confissão, a Santa Missa, o Rosário, a oração pessoal, a leitura da palavra, a oração comunitária. Procure um grupo de oração. Deseje uma vida nova. Deseje o céu. Eu termino tomando as últimas palavras desse livro aqui, do padre José Antônio Fortea, chamado Suma Demoníaca. As últimas palavras dele. Eu termino tomando-as para vocês. Irmão que compartilhas comigo o tempo que vives sobre a terra e lês este livro, leva a sério a eternidade, porque nem sequer após ler este livro, até a última de suas questões, até a última de suas linhas, de suas letras, sabes o que é a condenação. Só Deus é todo-poderoso. Nenhum demônio pode fazer o que é impossível. Só faz o que é permitido por Deus, o que lhe é possível, segundo a sua inteligência. O impossível só Deus faz. Deus está no comando de tudo. Decida-se permanecer em Deus. Para terminar de verdade, pega comigo 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos aconteceram tiveram medidas humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Mas, com a tentação, Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olhando para a cruz de Jesus, repete comigo. Jesus é meu Senhor. Deus é meu Pai. O Espírito Santo habita em mim. E a Virgem Maria é a minha mãe. Eu sou de Deus. E novamente hoje me consagro à Santíssima Trindade e também a Maria. Consagro também a minha família, meu matrimônio, meus filhos, meus pais e meus irmãos. Minha casa e meu trabalho. Meus bens, tudo que sou e tudo que tenho, eu consagro a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, continue nesse progresso. Vai fazer muito bem para você. Entre em contato com a Javé, Rafá e peça o Falando de Curas. Tchau, gente! Fica na paz. Que Deus te abençoe.